Continuando, então, no caso de integrais duplas sobre regiões retangulares, a gente tem esse próximo exemplo aqui, em que a gente vai integrar essa função sobre essa região retangular, onde x vai de 0 a 2 e y vai de 1 a 2, certo? Então, vamos observar essa função que a gente vai integrar. Tanto faz eu começar integrando por x ou por y? Então, vamos analisar aqui. Se eu fosse começar integrando por y, eu não ia conseguir fazer uma mudança de variáveis, alguma substituição, de forma que eu conseguisse resolver essa integral. Então, por conta disso, a gente vai começar integrando ela em x, certo? Porque a gente tem uma exponencial de 2x sobre y. Esse 2 sobre y, quando eu for integrar em x, lembra que ele é constante. Então, é como se fosse um número vezes x. E essa integral a gente consegue resolver. Então, por conta disso, a gente vai começar essa integral resolvendo pela variável x. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. Então, y vai ser a segunda integração, vou deixar ele para o lado de fora. X variando de 0 a 2. Exponencial de 2x sobre y ao cubo, dx dy. Certo? Então, vamos fazer ela aqui do lado só para vocês, para fixar essa ideia do y ser constante, certo? Então, vamos lá. A integral da exponencial de 2x sobre y dx. Então, eu vou chamar o expoente da exponencial de u, que vai ser 2x sobre y. E quando eu derivar isso, lembra que o 2y é uma constante que está multiplicando o x. Então, a derivada vai dar 2 sobre y vezes a derivada de x, que é 1. Então, vai ser 2 sobre y dx, certo? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem que y sobre 2 du é igual a dx, certo? Então, vai ser a integral de e elevado a u, dx é y sobre 2 du, certo? Lembrando que isso é uma constante, vem aqui para fora. Integral da exponencial de u du, exponencial de u, certo? Então, isso daqui vai ser igual a y sobre 2, exponencial de 2x sobre y. Vamos voltar aqui para a integral dupla que a gente tinha. A integral de fora continua. Aqui dentro eu vou ter y sobre 2 vezes exponencial de 2x sobre y sobre o y ao cubo, certo? Isso está variando de 0 a 2 e o dy continua aqui. Então, agora a gente vai substituir x por 2 e x por 0. Esse y eu posso simplificar com esse y ao cubo. Então, eu vou ficar com meio 1 sobre y ao quadrado. E aí aqui eu vou colocar as substituições. Então, vai ser e elevado a 4 sobre y menos e elevado a 0 dy, certo? E elevado a 0 é 1. Continuando aqui, então, pessoal, eu reescrevi, né, que estava aqui na última linha, certo? E agora a gente está com uma integral na variável y. E agora, então, a gente vai conseguir resolver ela. Para a gente resolver essa integração, então, a gente vai separar essa subtração, né? Como a diferença está aqui no numerador, então vai ser meio integral de 1 até 2 e de 4y sobre y ao quadrado dy menos meio integral de 1 até 2, 1
y ao quadrado dy, certo? Para a gente resolver essa integral aqui, a gente vai então, vou fazer ela aqui do ladinho, integral de e de 4y sobre y ao quadrado, certo? Então, o que acontece aqui? A gente vai resolver essa integração, né? Sempre a primeira coisa que a gente vai tentar vai ser uma substituição simples. Então, se eu chamar o y ao quadrado de u, o meu du vai dar 2y dy, certo? Ah, isso vai conseguir eliminar de alguma forma esse y do expoente? Não. Então, vamos pensar na próxima ideia, a próxima tentativa. Se eu chamar o 4 sobre y de u, quem que vai dar o meu du? Então, vamos só fazer aqui. O u, se for 4 sobre y, né? Que também é o 4, y a menos 1. Quando a gente for calcular o du, a gente vai usar a regra do túmulo, então vai ser menos 4y a menos 2 dy, ou ainda menos 4 sobre y ao quadrado dy, que é o que eu tenho aqui, certo? Então, eu tenho aqui 1 sobre y ao quadrado dy, não é? Então, esse menos 4 aqui, a gente vai reescrever dessa forma, né? Menos du sobre 4 é igual a 1 sobre y ao quadrado dy. Então, aqui a gente vai pôr, ó, no lugar disso daqui, né? A gente vai pôr menos 1/4 de du. Então, vai ficar menos 1/4 integral de e elevado a u du, certo? Agora, eu vou ter, então, menos 1/4 integral exponencial de u vai ser exponencial de u. Isso aqui vai ser menos e de 4 sobre y sobre 4. Resolvemos a primeira integral. Então, a gente tem aqui esse meio que estava aqui fora. E a resolução da integral deu menos exponencial de 4 sobre y sobre 4. Isso variando de 1 até 2, certo? Menos meio, integral de 1 sobre y ao quadrado. É aquela integral que a gente já resolveu no exemplo anterior. Né? Eu vou ter o y a menos 2, somo 1 no expoente e divido pelo resultado. Então, vai ser menos 1 sobre y, também variando de 1 até 2. E agora é só eu substituir as extremidades dos intervalos. Então, eu vou ter meio que multiplica menos e ao quadrado sobre 4, menos e a quarta sobre 4. Aqui eu já vou fazer esse jogo de sinal, vou deixar o mais aqui fora. Então, vai ser meio menos 1, certo? E aí, a gente pode juntar isso, 1/8. Opa, aqui é mais, né? Exponencial de quarta menos exponencial ao quadrado. Aqui vai dar menos meio vezes meio menos 1/4. E essa é a resolução do nosso segundo exemplo de integral dupla.